Sim, muitas vezes as pessoas também, elas ficam preocupadas porque falam assim, mas em caso de depressão, em caso de doença mental, aí eles acham, pessoas profissionais dessa área comportamental ficam preocupados porque acham que essas pessoas ficam iludidas achando que vão se curar com os livros. Então o que eu digo é o seguinte, o livro ele dá uma força, como o James falou, o livro ele dá essa força para a pessoa ter coragem de procurar uma ajuda realmente profissional. Não, porque então, nós temos que entender nesta área do autodesenvolvimento, a autoajuda, é que quando a pessoa, por exemplo, critica, diz, olha, essa pessoa tem um problema mental, né, e ela vai ao livro de autoajuda primeiro, ou somente ao livro de autoajuda. Antes de as pessoas serem mais alfabetizadas e quando o livro de autoajuda talvez não existisse na abundância que existe hoje, a pessoa conversava com o vizinho, conversava com a vizinha. Por exemplo, em países como o Brasil, há uma longa história de automedicamento. Automedicação. Automedicação. Então, a história de automedicação, o que é? A pessoa tem um problema e ela vai falar com a vizinha. Quer dizer, muito melhor se existisse um livro de ajuda, não estou nem de auto, não, um livro de ajuda que dissesse, olha, aspirina serve para tal e tal coisa. Né? Se os sintomas não passarem, procure um médico. Isso. Pronto, está resolvido. Quer dizer, muito melhor do que conversar muitas vezes com a vizinha. Então, quer dizer, por isso que eu digo assim, o texto de autoajuda, a narrativa de autoajuda, ela sempre existiu. Então, agora está nos livros. Claro que há livros de autoajuda maravilhosos e há também as grandíssimas porcarias, mas isso a gente encontra na ficção. Em todos os gêneros. Exatamente. Isso nós encontramos com o hambúrguer que encomendamos na padaria. Ao maravilhoso e ao sofrível. É isso mesmo. James, nós não podemos terminar o programa antes que você fale do seu livro, Interlúdio. Esse livro eu li antes de ser publicado, nos originais. E é um livro maravilhoso. Conta um pouquinho sobre ele. Na verdade, o que eu faço é, cada vez que eu entro numa área nova de trabalho, né, eu gosto de ver o outro lado da moeda. Então, o Interlúdio, por exemplo, ele foi criado para eu sentir o lado do autor. A dor de ser escritor. A dor de ser escritor, exatamente. Então, eu decidi passar pelo processo. E foi Gostou? muito... Não sei. Não é mole não, né? Não é mole não. Mas não, foi interessante. Assim, em termos de... O Interlúdio serviu para que eu me autodesenvolvesse em termos da compreensão do processo do autor. E também para que eu pudesse ver as minhas próprias limitações criativas. E a partir daí, tu ganhas internamente, tu ganhas um não sei quê de humildade. Eu vejo assim que talvez assim nos primeiros 20 anos da minha carreira, em que eu trabalhava diretamente com o autor, embora eu sempre fosse a pessoa que eu fui, mas sempre tinha aquela espécie de arrogância residente em algum cantinho da minha alma. E no momento em que eu passei pelo processo, eu matei aquele germe de arrogância. Né? Nesse ponto, o Interlúdio funcionou extremamente bem. E a história dele, na verdade, é muito simples, como levou a escrever. Eu estava com uma amiga minha num museu, e ela... Eu não entendo muito de pintura. Em que país? Não, na verdade, estava no Margues. E, na verdade, ela estava na Bélgica, nós visitávamos vários museus, nós fizemos uma pintura no Margues, e um dia ela disse, olha, essa pintura tem um olhinho... Não, eu que disse, o olhinho está em branco, alguma coisa. Ela disse, não, o olhinho está em amarelo. Né? Disse, não, está em branco. Ela fez um buraquinho ali, e eu olhei pelo buraquinho do papel, né? E estava em branco mesmo. Ela disse, pois é, né? Tu vês assim, na vida assim, nada é o que parece ser, né? Às vezes. Disse, tem razão. É até um cerne. A ideia. Da ideia de um romance. Né? E como eu viajo muito, naquela época eu tinha autores em Utah, nos Estados Unidos,
a partir, eu viajava para lá, nós tínhamos alguns retiros para autores num local chamado Brian's Head, não muito longe de Salt Lake City. E logo, dias depois desse incidente do nada que parece ser, eu sentei numa mesa em Salt Lake City e havia um pedaço de papel com o poema que eu coloquei no início do livro, né, que chamava Interlúdio, logicamente estava traduzido para... Estava em inglês, deve ser traduzido para português. E eu achei muito interessante o poema. Eu fui até o balcão para devolver o papel com o poema. Aí ela pegou e disse, não, isso aí pode jogar fora. É um senhor né, que vem e ela me contou a história daquele homem. Né, o que supostamente a lenda dizia naquela região que ele havia passado na vida. Tá? O que eu fiz, eu copiei o poema, não guardei o poema dele. Eu copiei num pedaço de papel, pus no bolso, né, e aí surgiu a outra parte do livro. Uma amiga minha, a Sue Tucker, que era uma agente, eu conversei com ela, ela também disse, olha, há uma amiga que também escreveu uma poesia, eu também escrevi uma, nós fomos juntando e eu tive a ideia central do livro. Depois eu precisei fazer pesquisa, porque eu estava justamente lidando com intolerância religiosa e outras coisas mais. É um assunto muito sério. Seríssimo. Né? E então, a partir dali, naquela época não havia Facebook, quer dizer, não como hoje. Então eu fiz uma página no MySpace e pedindo que pessoas que passassem pelo problema que eu ia abordar no livro entrassem em contato comigo. Eu achava assim, 100 pessoas no máximo. Até eu imaginava assim, 10, 20 já me servem. Né? Eu tenho cerca de 10 mil páginas impressas de declaração de pessoas. Você colocou no seu site também, exatamente, época, né? eu coloquei no site. Exatamente, coloquei alguns documentos, tudo mais, que é para corroborar o que acontece no livro. Realmente o livro é muito envolvente. Eu lembro quando eu li nos originais, eu não queria parar, ainda comentei com o James. Falei, James, quando meu telefone toca, eu fico até com raiva, porque eu tenho que parar para atender. Então é um livro muito envolvente, Interlúdio. Parabéns, James. Obrigado. Muito obrigado. Nosso tempo acabou, mas você vai voltar para a gente falar mais sobre outros temas, tá bom? Prazer. Muito obrigada. Então. Tá ótimo. Eu conversei hoje com o consultor literário James McSill, grande professor de escrita, com alunos no mundo inteiro. Se você quiser saber mais sobre James McSill, conheça o site dele, www.mcsill.com, como você está vendo aí na tela. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique ligado.